Olá, estudantes que estão se preparando para o Enem. Sou Viviane Soares, professora de História, e hoje trouxe mais um tema para acrescentar aos seus estudos. O tema de hoje é a crise econômica de 1929. Espera-se que ao final dessa aula você possa identificar os fatores que contribuíram para a ocorrência dessa crise e relacionar a crise de 1929 com a ascensão de regimes totalitários no mundo e também com a ocorrência de outras crises no sistema capitalista. Nós teremos duas aulas com esse tema, né? Então, a primeira aula vai abordar a crise econômica de 1929 e a segunda aula nós vamos abordar o pós-crise. Vamos lá? Primeira questão para se tratar da crise é falar a respeito do período anterior a ela, que é um período que ficou conhecido na história como Anos Dourados. Então, a gente está falando de Estados Unidos, estamos falando aí do início do século XX, né? E vamos tratar de um período de muito crescimento econômico. Pensando no pós-Primeira Guerra Mundial, a gente vai entender o papel dos Estados Unidos como uma das maiores economias do mundo. Esse papel ele só vai ser assumido depois da Primeira Guerra Mundial em decorrência das situações que essa guerra gerou para os países da Europa, né? Então, para a gente ter uma ideia, antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos deviam 7 bilhões à Europa, né? Mais de 7 bilhões. 7 bilhões e 700 mil. E depois da guerra, a situação inverteu. A Europa chegou a dever 3 bilhões aos Estados Unidos. Esses dados nos ajudam a compreender como é que a hegemonia econômica ela passa, né, da Europa para os Estados Unidos no pós-Primeira Guerra Mundial. Esse crescimento, ele foi bem acentuado após a guerra, né? Foi um crescimento que ele vai se dar tanto na produção industrial quanto na produção agrícola. Com relação à renda média da população estadunidense, a gente também observa um crescimento importante, né? Chegando aí 25%. E nós temos também um momento em que há grande acesso ao crédito. E esse acesso, essa facilitação ao crédito, ela gera uma certa euforia, né? Porque há uma facilidade muito grande. A gente pensar que o crédito, ele acontecia não com tantas etapas, com tantos critérios, vamos dizer assim, ele era mais facilitado. Nesse momento de crescimento, a gente fala também de como a indústria se desenvolve, né? E podemos dar o exemplo do modelo Ford de produção, que é quando a gente vai ter aí uma produção que vai ser padronizada, né? Utilizando as mesmas peças, tentando com isso fabricar uma maior quantidade de veículos e abaixar os custos, diminuindo aí o valor final desse produto. Então, no início do século XX, por exemplo, um carro que se tornou comum nesse período, chamado Ford T, ele custava cerca de 950 dólares. Ao final da década de 1920, esse preço ele vai cair para 295 dólares. É interessante falar, né, que nesse contexto de padronização, a ideia era justamente possibilitar o maior consumo desse produto, né? Então, Henry Ford costumava dizer que nós temos vários carros, você podia escolher, desde que ele fosse preto, né? Então, ele falava muito isso a respeito dessa padronização, porque era um mesmo modelo, mas que foi barateando devido ao processo de produção. Esse barateamento, ele possibilitou, inclusive, que os próprios trabalhadores conseguissem comprar um carro, né? É importante a gente mencionar que os próprios trabalhadores que tiveram aí, né, um aumento no seu salário, né, que tinham uma condição melhor de trabalho, a gente precisa também problematizar que o acesso ao consumo ele não era generalizado, mas a gente entende que esse barateamento do produto, ele gerou um maior acesso a ele, e isso é muito importante. Nesse contexto pós-guerra também, é muito importante a gente falar da reconstrução da Europa. Pensando que a Europa foi palco da guerra, a gente entende como esse continente ele sofreu aí, né, danos, muito mais danos que os Estados Unidos, por exemplo, que vão entrar mais no finalzinho da guerra, no ano de 1917, né, e não vai ter tantos danos em seu território e em sua economia de maneira geral. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, estando nessa situação mais privilegiada economicamente, vai fornecer ajuda aos países europeus.
Então, nesse contexto aí, os Estados Unidos estavam vivendo o chamado American Way of Life, que é uma referência ao jeito americano de ser, né? E justamente aí um modelo liberal que está vigente, um padrão de vida que vai servir como modelo para outras regiões também. É importante entender que a preponderância estadunidense, ela não é só econômica, né? Mas eles vão ditar também costumes, modas, né? Cultura de maneira geral. Então, nesse contexto aí, a cultura estadunidense ela vai tomar o lugar que foi ocupado durante muitos anos pela cultura europeia. A gente vai ter os Estados Unidos como modelo para outras nações e tem uma presença dos Estados Unidos de um padrão, assim, um modelo independente, digamos, porque a gente teve, né, logo após a Primeira Guerra Mundial, a criação da Liga das Nações. Os Estados Unidos, eles não fizeram parte, eles se recusaram. Então, eles caminhavam de maneira independente nesse contexto que nós estamos trabalhando, né? O modelo, como eu já disse, que predominava era o modelo liberal, que pressupõe aí, né, a questão de não intervenção do Estado na economia. Então, como a gente comenta, né, a gente diz mais economia no Estado e menos Estado na economia, era o modelo que até então estava vigente. É justo aquela ideia de que o mercado ele se autorregularia, né, que não seria necessário as mãos do Estado para interferir, para regular. A própria lei do mercado, ela naturalmente colocaria tudo no lugar quando fosse necessário. Então, vamos entender aqui agora quais foram os fatores que permitiram que essa crise acontecesse, né, que contribuíram para ela acontecer. Então, nós já falamos que o modelo vigente era o modelo liberal, né, da não intervenção, mas nós temos outras situações que vão nos ajudar a compreender essa crise. A primeira questão nossa aqui é a superprodução. Bom, após a guerra, nós percebemos esse crescimento dos Estados Unidos e, enquanto os países da Europa investiam na sua reconstrução, os Estados Unidos produziam mais, já com a intenção de vender para esses países. E o consumo, ele foi alto durante um bom momento, enquanto a Europa se reconstruía. Então, a gente vai entender que a partir do momento em que os europeus vão conseguindo colocar a casa em ordem, né, as coisas no lugar, vai haver um descompasso entre o que os Estados Unidos estavam produzindo e aquilo que estava sendo consumido, né? A outra questão importante é que diante desse descompasso, os Estados Unidos tentaram se proteger. Então eles começaram com uma política protecionista, tentando impedir ou pelo menos limitar a quantidade de produtos de outros países que fossem entrar nos Estados Unidos. Isso acabou gerando uma retaliação. Por quê? Esses países que estavam sendo impedidos de vender para os Estados Unidos, eles também vão começar a boicotar o produto estadunidense. Então, a política protecionista ela é outra situação que nos ajuda a compreender essa crise de superprodução. E também nós temos a questão de que nesse período havia a proibição, né, da organização de greves, né, ou da organização de sindicatos. Como que isso vai interferir nessa crise de superprodução? Quando você não tem manifestações sindicais, né, quando você não tem o trabalhador lutando por melhorias, acaba que você tem uma estagnação no salário, porque você não consegue novas conquistas. E as pessoas com salário estagnado, elas não têm o poder de consumo, o poder de compra. Então, a falta de aumento salarial, né, a falta de recurso impedia que grande parte da população consumisse os produtos estadunidenses. Então, todos esses fatores, eles vão levar a essa superprodução. Quais são os fatores que nós podemos aí também acrescentar a esse da superprodução? O segundo aqui é concentração de renda. 1% da população, nesse período que a gente está tratando aí, pós-Primeira Guerra, né, os anos 20, 1% dessa população concentrava cerca de 25% da renda. Então, os outros 75% da renda, ele era dividido, sendo que a maior parte da população tinha a menor renda. Então, o crescimento que os Estados Unidos vivenciaram nesse período, ele não acompanhou uma distribuição de riquezas, né? Nem todo mundo tinha acesso ao produto desse crescimento, ao lucro desse crescimento, vamos dizer, né? Então, a capacidade de consumo da população, ela era cada vez menor.
Então havia uma concentração de riqueza nas mãos de poucos, né? E muitos que não tinham acesso a essa riqueza e, portanto, não tinham o poder de consumo. Então, quando a gente começa a ter problemas para vender para outros países, a gente esbarra em outro problema que vai ser a dificuldade de vender dentro do próprio país, uma vez que as condições de consumo eram baixas. Outro fator para a gente que vai ser a quebra da Bolsa de Valores, né? Então, a Bolsa de Valores, ela trabalha aí, né, como um mercado de ação. Então, o que acontecia? Muitas empresas colocavam ações para vender na Bolsa de Valores, visando com isso arrecadar capital e poder investir no crescimento dessa empresa. Como que isso funciona, gente? É como se a pessoa que comprasse uma ação, ela estivesse comprando um pedacinho daquela empresa. Se aquela empresa crescesse, o lucro que essa pessoa teria seria maior, porque as suas ações valorizariam. Mas se aquela empresa tivesse um problema, a pessoa poderia perder, inclusive perder tudo que ela tinha investido. Como o mercado ele estava crescendo muito, as pessoas tinham a ideia de que elas iriam ganhar muito. Então, muitas pessoas, mesmo as que não tinham tanta condição, porque a gente percebe que nesse período não eram só pessoas ricas, grandes proprietários que investiam. Pessoas também com menos recursos estavam investindo, já que tinha aquela intenção de enriquecer rapidamente. Então, às vezes, ela não tinha o recurso, ela fazia empréstimos e comprava ação, na expectativa que essa ação crescesse, né, melhorasse, e aí ela conseguisse vender num preço tão bom que ela pagaria o empréstimo e ficaria com lucro. E poderia investir novamente, né, isso acaba virando um ciclo. Outro fator que acontecia muito nesse mercado de ação era empresas fictícias colocar ação para vender, né? Então vendia a ação, a pessoa pegava esse valor, investia em outra empresa, né? Então ela vendia uma ação falsa para conseguir recursos para comprar uma ação em outra empresa. Então essas práticas foram muito comuns, né? Porque o que imperava era a especulação, aquela ideia de enriquecer, né? Aquela aposta do que poderia vir, e como o crescimento ele estava assim grande mesmo, a ideia de que o enriquecimento rápido poderia acontecer levava muitas pessoas a se endividar, né? A contrair empréstimos. Então, mas o que acontece? Quando a gente começa a ter uma baixa nessas empresas, né, e a gente começa a ter uma queda dessas ações, as pessoas começam a vender essas ações. E aí é dentro daquela lei da oferta e da procura. Você tem muita ação para ser vendida e poucas pessoas para comprar, né? E aí o que vai acontecer? O preço das ações ele vai caindo. Então muitas pessoas tentavam vender e não conseguiam. Isso vai fazer com que as pessoas ficassem aí sem recursos, né? Vendo as ações caírem, muitas vezes elas iam resgatar no banco alguma poupança que tinha. O banco também, que estava acostumado, que nesse período os próprios bancos compravam muitas ações, não tinha também recursos para esses empréstimos. Então isso vai gerando uma crise que vai igual um efeito dominó, né? Muitos bancos quebraram. Estima-se que mais de 5.000 bancos entraram em crise nesse momento. Muitas empresas quebraram, mas não só empresas que estavam relacionadas à Bolsa de Valores. Como as empresas que tinham ação, elas quebraram e demitiram muita gente, faltou pessoas para comprar produto de outras empresas que às vezes nem tinham investido no mercado de ação. Então isso vai acabar generalizando. Chegou a um ponto de que a 4 pessoas, a 4 trabalhadores, um perdia o emprego. Esse número ele é muito expressivo para a gente pensar em uma economia grande como, né, dos Estados Unidos. Então, a gente vai ter aí, né, primeiramente, uma valorização muito grande das ações, né, que a gente comentou. A gente tem a questão da ausência do controle do Estado, né, do governo, já que a gente está falando de um modelo liberal. Nós temos aí as promessas de grandes lucros, né, e a especulação de grandes investimentos. Então, sintetizando esses fatores que nos ajudam a entender, né, o porquê de, em outubro de 1929, explodir uma crise sem precedentes nos Estados Unidos. Então, a gente até adiantou aqui, né, falando das ações colocadas à venda, né, como elas perdem o valor, um monte de pessoas que investiram milhões de dólares em papéis, né, gente? Quando a bolsa quebrou, que a gente chama de crash da bolsa de Nova York, você podia rasgar aquele papel porque ele não valia nada. Então, muitas pessoas dormiram riquíssimas, vamos pensar assim, né, em investimentos em ações, e acordaram paupérrimas, sem condição até mesmo de manter a sua vida e a sua sobrevivência.
Então, as perdas, elas chegaram a cerca de 15 milhões de dólares. Esses bancos que emprestaram dinheiro para os investidores foram os que mais sofreram, como a gente falou, né? E muitas pessoas chegaram a perder, inclusive, a própria moradia, né? Às vezes pegava empréstimos, dava aí a moradia como garantia, né? Hipotecava a casa e depois não conseguia pagar os empréstimos e tinha sua casa tomada pelo banco. É importante a gente pensar que essa crise, ela vai, né, trazer outros efeitos. Dentro dos Estados Unidos, a gente fala muito a respeito da Grande Depressão, né? Então, eu trouxe aqui um trecho, né, que é um relato de um homem que vai falar da sua situação durante esse período chamado Grande Depressão. É que a gente tem uma posição muito grande, a gente tem um período de muita riqueza, de muito luxo, aquela sensação de que aqueles anos dourados eles seriam duradouros, aquela estabilidade, e depois a gente tem, né, um outro momento que vai fazer com que as pessoas encarem filas enormes para ganhar um prato de sopa. E é desse relato que a gente vai falar aqui. Então, é Tom Cromer que vai falar a respeito disso. Eu espero, mas as horas passam devagar. Eu estou na fila da sopa. Atrás de mim e em minha frente existem homens, centenas de homens. Já estou aqui há 2 horas. Já é noite e faltam alguns minutos para que eles comecem a servir. O vento sopra nas esquinas e me corta como uma faca. Eu estou aqui há 2 horas. Alguns desses caras estão aqui há 4. Do outro lado das ruas, as pessoas ficam olhando para nós. Nós somos um bom show para elas. Então, ele fala dessa realidade, né, que teve de ser encarada por muitas pessoas, porque perderam seus empregos, perderam suas casas, perderam garantias, né? E nesse período, a gente não tinha uma política de assistência, né, como um seguro-desemprego, uma indenização por perda de trabalho, né? A gente não tinha essas garantias. E muitas empresas decretaram falência. Então, a gente tem como consequências desse momento aí, gente, a expansão da crise econômica para o mundo, né? Porque a gente tem os mercados interligados, a gente tem aí, inclusive, os Estados Unidos como financiadores, né, no sentido de empréstimos para muitas regiões, né? Então, continua nessa situação de que a produção, ela superava o consumo. Os produtos tiveram quedas bem bruscas nos preços, né? Isso causou um desemprego muito grande, várias empresas falindo. E no campo também, gente, as pessoas investiram e perderam os investimentos que elas fizeram. Então, no Brasil, o maior reflexo dessa crise foi para a economia cafeeira. Nós vivíamos principalmente da exportação do café. E o café, ele era muito bem aceito no mercado internacional, mas diante de uma crise dessas, as pessoas cortam o que é supérfluo, né? O que não é tão necessário. Então, o consumo de café caiu muito e nós acabamos vivenciando as consequências dessa crise de uma maneira bem direta, né? O Brasil passou por muitas dificuldades. A gente pode falar que a única região aí que não sofreu os efeitos dessa crise foi a União Soviética. Por quê, gente? Ao aderir ao modelo socialista, a União Soviética ela ficou meio que blindada para uma crise aí do modelo capitalista. Isso traz aí como consequência, de um lado, a afinidade, ou as pessoas começam a olhar para o socialismo com outros olhos, pensando, olha, numa crise dessa eles escaparam. Será que esse modelo socialista não seria um modelo mais bacana a se seguir? Por outro lado também, nós vamos ver que isso vai gerar aí a ascensão de regimes de extrema direita, justamente tentando conter uma crise como essa e impedir o avanço do socialismo. Esse assunto nós vamos poder tratar numa próxima aula. Para a gente finalizar aqui, é importante pensar que após o crash da Bolsa, né, de Nova York, a gente tem aí um cenário de eleições no ano de 1932. E de um lado, nós vamos ter o presidente Herbert Hoover, que já estava no poder, que não tomou muitas medidas para conter a crise, porque ele acreditava que essa crise se resolveria naturalmente dentro daquela ideia de que o mercado se autorregularia, né, dentro daquela ideia liberal. Então, mas ele vai se candidatar à reeleição e continua com essa ideia de que não havia necessidade de mudar esse modelo liberal, que isso seria uma consequência natural do crescimento e isso ia se resolver, né? De outro lado, a gente tinha o candidato Franklin Roosevelt, que trazia uma ideia bem diferente da do presidente que estava aí, né, no cargo. Ele dizia que era importante uma recuperação com a intervenção na economia. Então, ele pretendia realizar reformas que permitiriam que o capitalismo liberal ele se alterasse, mas voltasse aí a ter um crescimento nos Estados Unidos. A proposta dele
para essa melhoria ficou conhecida como New Deal. E essa ideia aí, a gente vai poder trabalhar ela mais a fundo na próxima aula, que vai ser sequência dessa aula de Enem, voltada aí para o pós-crise. Então fique ligado que em breve nós vamos tratar desse assunto. Trago aqui para vocês aí a ideia da gente trabalhar com o mapa conceitual, elencar as ideias principais do que foi falado aqui, como uma forma de consolidar o conhecimento trabalhado. Então aqui a gente traz algumas ideias, né? Fatores para a crise, como a quebra da Bolsa de Nova York, concentração de renda, diminuição do mercado consumidor e superprodução. Então, fiquem ligados que na próxima aula trataremos mais um pouco, né, desse momento pós-crise de 1929. Até lá!